Um crítico se sente superior àqueles a quem ele critica? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu desejo gravar um vídeo diferente para vocês, contextualizado um pouco assim num excelente bate-papo que eu tive com um amigo a quem eu teci algumas críticas e que teceu algumas críticas a mim. E foi muito gostoso, assim, bater esse papo com ele. E eu não vou revelar a identidade da pessoa, até porque não é necessário. Vocês podem tentar identificar, imaginar, podem acertar, podem errar, mas pouco importa quem é a pessoa. Mas de tudo aquilo que a gente conversou, teve uma coisa assim que me chamou bastante a atenção e que eu gostaria de refletir, né, com vocês, que ele me disse assim, que muitas vezes, quando a gente critica, a gente pode não admitir, mas por detrás da nossa crítica está a ideia de que nós somos superiores àqueles a quem a gente critica. Então, se a gente diz assim que uma pessoa é herege, é burra, é um câncer, tem um pecado, tem um problema XYZ, sempre está implicado que a gente é inteligente, que a gente é ortodoxo, que a gente é uma coisa boa, que a gente não é aquilo que a outra pessoa é e etc. Né? E eu gostaria de aproveitar o espaço para refletir um pouco com vocês a esse respeito. Para entrar um pouco nessa discussão, o que acontece? Eu sou uma pessoa bastante crítica de uma forma geral, mas acima de tudo, autocrítica. Obviamente que, por exemplo, quem me conhece assim da internet, provavelmente não tem acesso às minhas autocríticas em relação a mim mesmo, né? Até porque é uma coisa íntima, pessoal. E provavelmente quem me conhece um pouco mais na intimidade pode entender que eu sou uma pessoa bastante autocrítica. Todavia, a face mais pública de criticar problemas, heresia, enganos, pecados, etc., na internet, acaba criando um pouco dessa imagem de que o Ezequiel é XYZ. Esse bate-papo hoje vai ter bem consultório psicológico mesmo, né? E diante disso, eu entendo assim, olha, eu entendo a leitura do meu amigo crítico, né, de mim, meu crítico, e discordo. Eu vou explicar para vocês assim por que eu discordo, como é que eu enxergo um pouco assim dessa questão como um todo, tá? Em geral, uma coisa muito importante de todo mundo entender a respeito do universo da crítica é que, em geral, nós nos incomodamos com muitas coisas assim que nós temos em nós mesmos, né? E por isso, inclusive, dentre outros motivos, esse é um dos motivos que nos faz, de alguma maneira, às vezes, ser críticos em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, existe algo que a gente não gosta em nós mesmos, que a gente enxerga refletido no outro, e a gente pensa, nossa, que coisa feia, que coisa chata, que coisa estúpida, que coisa imbecil. Mas, às vezes, uma boa parte desse sentimento não tem que ver assim simplesmente com o outro que é tão idiota, tão imbecil, tão burro, tão errado, tão ruim, e eu não. É um pouco do contrário, assim, na verdade, né? Em geral, a gente se incomoda com o outro, coisas que a gente vê como, às vezes, defeitos e problemas em nós mesmos. É óbvio que essa questão psicológica é uma questão muito nítida e muito clara, e acho que meio que todo mundo que mexe um pouco com esse assunto identifica isso como um fato, mas assim, as coisas não são tão simplistas assim, tá?
Imagine, por exemplo, assim, um homem que pensa que é conservador nas questões de costumes, etc., e critica um travesti porque acha que esse travesti vive uma vida devassa e abominável, e sei lá o quê. Não quer dizer que esse conservador ele é um travesti. Mas às vezes quer dizer que essa pessoa hipotética que ela enxerga lá no suposto pecador, travesti, não sei o que, coisas que nem necessariamente essa pessoa quer ser ou é, mas que não é muito bem resolvido, né? Tem um monte de discussões a esse respeito, né? Inclusive é o gay enrustido que critica o gay, né? É a pessoa que queria ter uma liberdade de se expressar como quisesse e que critica quem tem a coragem de se expressar como quer. E umas questões assim bem interessantes, assim, né? De uma forma meio que geral. E o Ezequiel Gomes, ele não é exceção a essa regra, tá? Muitas coisas que eu critico nos outros, obviamente que existem em mim, e isso é uma coisa absolutamente normal e natural. E tanto eu tenho o direito de ser crítico do outro e ser crítico de mim mesmo em relação a um ponto específico, tá? Uma coisa interessante, por exemplo, para vocês saberem. Na época em que eu fui desligado do ministério, foi me negado o direito de me defender diante da comissão. E depois que a comissão tomou a decisão, a gente se reuniu ali entre eu e presidente, secretário, tesoureiro, ministerial, acho que foi isso. E aí eles me disseram ali a decisão da comissão e a gente bateu um papo assim, acho que de 1 hora, uma coisa assim. E naquela reunião, eu me lembro de fazer inúmeros comentários em relação a inúmeras questões da minha discordância do motivo político, XYZ, blá blá blá. E em algum momento, algumas das pessoas assim disseram assim, não, Ezequiel, vai dar tudo certo na sua vida, você é um cara inteligente, etc. E eu respondi assim o contrário, né? Falei assim, olha, eu não sei assim, se eu sou bem um cara inteligente não, né? Porque talvez aí a verdade é que seja o contrário, né? O Ezequiel é um cara meio sem noção, assim, né? E, por exemplo, assim, eu me incomodo com determinadas burrices das pessoas, assim. Eu acho que também é uma coisa que é meio que normal, assim, né? Ninguém gosta muito de burrice, né? Vamos dizer assim. Então, por que que eu seria uma pessoa que me sente superior às demais porque me incomodo com a burrice, seja dos outros ou minha mesma? Sabe, tipo, o que eu vejo assim um pouco sobre esse tipo de coisa? Eu creio que as pessoas elas gostam de pressupor que o crítico é uma pessoa assim arrogante, que se sente superior às demais, etc. Para tentar desarmar o crítico e ferir assim um pouco assim o caráter do crítico e tentar explicar a crítica como um defeito do crítico e não como um problema real, assim, sabe? É uma coisa muito interessante essa psicologia, assim. Então, a ideia, por exemplo, assim, é que se você atacar o crítico, não, você se sente superior aos demais, você já não precisa mais lidar com o objeto da crítica. Agora, o problema é que o crítico encontra um objeto para criticar porque ele tem um defeito, que é tipo um complexo de superioridade. Isso é uma coisa muito interessante, assim, né? Porque você elimina o problema que o crítico levanta, joga o problema de volta para o crítico, e agora quem critica está errado, e aquilo que o crítico criticou meio que se exploda, né? Porque isso que o crítico criticou supostamente é só uma função de um narcisismo e de alguma coisa do tipo assim. Ou seja, é uma forma de você eliminar a crítica atacando o crítico, né? E como eu estava falando para esse meu amigo, eu entendo a posição dele, discordo, acho inclusive uma posição bem católica, né? Ser protestante, assim, numa cultura como a cultura brasileira, não é uma coisa assim muito fácil, né?
O catolicismo é uma coisa muito forte, assim, essa mentalidade que, se fosse levada a sério e vivida na prática, destruiria absolutamente a reforma protestante total, assim, né? Porque no final é aquilo, né? O Martinho Lutero ou qualquer outro reformador é uma pessoa vaidosa que se sente melhor que as outras e fica criticando os homens de Deus que fazem o seu melhor na igreja católica. E é um trabalho infrutífero que no fim não muda nada, o Papa continua lá, os bilhões lá de pessoas lá continuam sendo católicos, continua fazendo confissão, indo na missa, orando para Maria, sei lá, enfim, são católicos, né, etc. E o crítico é que é um imbecil e um idiota. Isso é um tipo de mentalidade muito forte no catolicismo, né? Não sei se vocês entendem isso ou não. E a minha mentalidade ela é totalmente oposta. E assim, olha, para dizer com todas as letras aqui para vocês, eu só me sentiria superior às pessoas que eu critico se eu não tivesse nenhum compromisso com as verdades da palavra de Deus, que nivela todo mundo no mesmo nível do pecado. Então, assim, olha, eu só me daria o direito de me sentir superior a alguém se eu acreditasse que eu sou uma pessoa boa, ou que eu sou uma pessoa que não peca, ou que está na direção do não pecar, que eu sou uma pessoa exemplar, que eu sou uma pessoa que estou acima da humanidade, e eu e Jesus ali estamos bem próximos, né? Eu creio que tudo isso é absolutamente heresia. Eu entendo que o Ezequiel Gomes é aquele descrito na palavra de Deus como não entende a Deus, não busca a Deus, não obedece a Deus, peca e erra e etc. Tanto quanto qualquer assassino, adúltero, ladrão, mentiroso, idólatra e etc. Ainda que é verdade que, por exemplo, assim, olha, o Ezequiel Gomes hoje é muito diferente do Ezequiel Gomes do passado, e eu poderia apontar milhões de pecados que alguém tem e que eu não tenho, né? Então, sei lá, eu não mexo com pedofilia, eu não roubo banco, assalto à mão armada, eu não desvio o dinheiro da Petrobras, eu não faço, sei lá, zilhões de pecados que a gente poderia citar aqui. Mas eu não me sinto melhor do que quem pratica essas coisas, porque ainda que a pessoa tenha esse pecado, eu tenho outro, e às vezes o meu pecado é pior que o dela. Sei lá, às vezes um corrupto aí não tem muita noção da palavra de Deus e faz uma corrupção, sei lá, meio que sem noção, sem querer desculpar isso na pessoa. E eu, com conhecimento da palavra de Deus, faço uma coisa que não é igual a que ela faz, mas que às vezes eu sou mais culpado, ou tão culpado quanto. Então, sei lá, assim, a ortodoxia bíblica, a compreensão da doutrina do pecado me impede em absoluto de ter qualquer sentimento de superioridade. E, inclusive, isso é uma coisa muito interessante, porque eu já fui acusado de ser uma pessoa assim, com esse nariz empinado, que se acha melhor que os outros, etc. E já fui acusado por pessoas assim que eu sou uma pessoa muito ruim, porque eu tenho muito baixa autoestima e coisas assim desse tipo, assim, né? Muito engraçado como uma mesma pessoa consegue suscitar reações diferentes assim nas pessoas e que um pensa que eu tenho o maior complexo de superioridade do mundo, outro pensa que eu tenho um super complexo de inferioridade. E eu acho engraçado assim essas leituras psicológicas das pessoas em relação a mim. E considero todas as críticas a mim numa boa, assim, na verdade, porque até porque quem critica tem que dar o direito de ser criticado, mas não critico ninguém na perspectiva de que sou melhor que a outra pessoa. Mesmo em questões assim onde eu acho que eu estou certo e a pessoa está errada, esse é um juízo sobre questões muito específicas e que não se torna um juízo em geral. Por exemplo, vamos pensar que eu entenda um pouco mais de doutrinas adventistas do que um crítico da fé adventista. Então eu posso dizer, ô irmão, você que está criticando a fé adventista aí, você é uma pessoa que não tem conhecimento, tem noção, você é burro, você é etc.
E é óbvio que nessa relação existe uma questão do tipo assim, cara, eu sei o que você não sabe, eu estudei o que você não estudou, eu li o que você não leu, eu refleti o que você não refletiu. Sim, é óbvio que isso existe, até porque senão a gente seria assim puramente hipócrita ao apontar alguma coisa que a gente fosse absolutamente idêntico àquilo, né? Mas, por exemplo, assim, nada disso tem por objetivo, ou por contexto, ou por base, o se sentir superior. Muitas vezes é até o oposto, assim, por exemplo, assim, ó, eu entendo que todas as coisas que eu sei em relação a essas discussões, por exemplo, que eu acho que os outros não sabem, são dons da graça de Deus para mim, que eu não mereço, que eu não busquei por mim mesmo. Se eu fosse escolher de mim mesmo que tipo de vida que eu teria, não era a vida que eu tenho ou a experiência que eu tenho. Poderia não saber nada de Bíblia, poderia saber muito de outra coisa, poderia ter outras circunstâncias de vida e etc, entende? Então assim, ó, Deus guiou a minha vida e abriu o meu entendimento, o meu coração para a palavra dele, e dentro das questões especificamente adventistas, eu tenho as minhas experiências, as minhas percepções, etc. E sim, é fato que eu sei algumas coisas que outras pessoas não sabem. Mas eu não me sinto superior por isso. E às vezes até o contrário. Eu, como adventista, às vezes entendo que tenho uma luz maior e tenho tanta dificuldade quanto o crítico do adventismo de, sei lá, de ser mais fiel, de ser mais firme em relação às questões de teologia e de ministério pastoral e de um monte de coisa. Eu não acho que eu sou uma boa pessoa, um bom pastor, um bom pregador, um bom nada. Pelo contrário, assim, eu acho que eu deveria ser imensamente melhor em tudo isso e me esforço e entendo a mim mesmo como uma pessoa que tem as suas qualidades, mas que, assim, tipo, só pela graça de Deus, assim, entendeu? Tipo, nada de mim, por mim, para mim, louvado seja eu, sabe? A minha postura é totalmente diferente em relação a mim mesmo, né? E eu digo isso não para convencer você que acha que o Ezequiel é diferente do que você imagina, porque você ganha alguma coisa com isso na sua cabeça, ao achar que o Ezequiel é um idiota, é uma pessoa que se acha, é um crítico maldoso, ou coisas do tipo assim. Só estou dizendo isso aí para vocês, para dizer como é que eu me sinto em relação à posição do amigo ali em relação a essa questão, e para naturalmente fazer vocês também refletirem a respeito de vocês mesmos, né? Por exemplo, esse amigo, ele falou isso assim para mim, depois ele falou assim para mim, mas eu também, né, critico você, então eu me sinto superior a você, às vezes eu posso também tá sendo usado assim pelo mal sem querer, então, né, eu entendo esse lado, então, ou seja, ele quis dizer assim que eu estava sendo muito usado pelo diabo para criticar pessoas, XYZ, e que ele estava me criticando. Então, no final, o cara também tem que fazer um pouco de uma autocrítica, né? Então, irmão, como eu expliquei para ele, né? Tipo, se você acha que criticar é errado, você não pode criticar. Tipo, esse é um ponto importante, assim, entende? E não é assim que você não pode criticar o Ezequiel Gomes. Você não pode criticar nada. Um cara estuprar uma criança no seu bairro, você não pode criticar. Porque criticar é do diabo, né, irmão? Tanto quanto o cara estuprar a criança. Então, tipo, se você não pensa dessa forma, o estuprador pode ser criticado, o herege pode ser criticado, o Ezequiel pode ser criticado, você pode ser criticado, todo mundo pode ser criticado. Então, tipo, se assim é uma mentalidade um pouco mais protestante, no caso, aí não tem papa, não tem santo, não tem bispo, não tem padre intocado pela crítica em nome da batina, em nome da mitra, em nome da coroa papal, em nome de nada. E isso se aplica a qualquer igreja, a qualquer pessoa, a qualquer coisa. Isso não quer dizer que todas as críticas são corretas. Não, eu acho que existem críticas injustas e ruins. E se eu já fiz críticas injustas e ruins, é muito provável que sim. Ainda que o juiz último de cada crítica, tanto assim, por exemplo, das intenções dos críticos e da realidade, se condiz ou não com o que o crítico está dizendo ou não, aí pertence somente a Deus, né? Se de fato a gente está fazendo uma leitura crítica correta, ou exagerada, ou errada, ou ruim, ou intenções malignas, sei lá, é um juízo que pertence a Deus,
em relação a tudo e a todos, né? E eu me sinto absolutamente tranquilo para enfrentar o juízo de Deus em relação a todas as minhas críticas, o que não quer dizer que eu me sinta o dono da verdade em relação a tudo. Mas o fato é que eu tenho a minha consciência absolutamente tranquila e limpa em relação a todas as minhas críticas, a todas as pessoas que já critiquei, ou por nome, ou sem nome, ou de forma direta, ou de forma indireta, ou de forma específica, ou de forma geral. E estou totalmente capacitado a dar razão da minha fé e das minhas críticas e fundamentá-las na realidade, na palavra de Deus, na postura dos grandes homens de Deus, inclusive o próprio Cristo, que não sei se vocês sabem, mas era um crítico, né? Naturalmente também um crítico que se sentia superior aos demais porque de fato o era. Jesus em algum momento fala, vocês me chamam de mestre e eu o sou. De fato, a gente não pode ter essa mesma postura que Cristo. Mas, ao mesmo tempo, também, sendo superior a todos, não, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele podia atirar a primeira pedra, porque ele não tinha pecado. Também ele disse, sou manso e humilde de coração. Então, de fato, Jesus é extraordinário, né? E em todas as facetas da sua personalidade, inclusive na personalidade crítica. Então, também é verdade que Cristo criticava sem pecado e eu posso criticar com pecado, e você também. Então, não é porque eu e Cristo somos críticos que todas as minhas críticas são corretas, né? Isso também é importante de ser colocado. Todavia, Jesus era uma pessoa crítica e, inclusive, pagou caro pelas suas críticas em relação a um monte de coisa. Foi chamado de endemoniado, de Beelzebu, de não sei mais o que. E ele falou uma coisa interessante nesse contexto, né? Se chamaram ele de Beelzebu, quanto mais vão dizer dos conservos dele, né? Das pessoas que o seguem. Então, se qualquer pessoa acha que eu sou do demônio, acha que eu sou uma pessoa ruim, etc., me sinto muito bem amparado nas palavras de Cristo. O que também não é verdade, que todo mundo que é criticado como sendo do demônio seja de Cristo. De fato, vai ter alguém que você vai identificar que é do demônio, e é mesmo, ainda que também é verdade que só Deus sabe a realidade última, aí quem é joio, quem é trigo, quem é do demônio e quem é de Cristo nessa história toda. Na parte que me cabe, fico muito honrado e feliz por poder, de coração, invocar o nome do Senhor na perspectiva de quem manteve a fé, né? A despeito das críticas que tenho em relação à igreja ou às pessoas, e que as pessoas, ou a igreja, ou quem quer que seja, tenha contra mim, né? Nada disso abalou a minha fé em Cristo, e isso é muito legal, e por isso eu louvo o nome do Senhor. Um abraço.